Olá, hoje a gente mergulha em Juízes capítulo 2. É um texto, assim, que marca uma virada bem forte na história de Israel, né? Logo depois da liderança de Josué, o capítulo já começa com uma mensagem impactante do anjo do Senhor. Vamos tentar entender melhor por que uma geração que viu coisas tão grandes se desviou tão rápido. Qual que é o ponto central aqui? Olha, o ponto central é o começo de um ciclo, sabe? Um ciclo bem trágico que vai se repetir muito no livro de Juízes. É quase uma espiral. Israel desobedece a aliança com Deus, Uhum. sofre as consequências, geralmente na mão de inimigos. Aí clama por socorro. Sim, Deus, por compaixão, envia um líder, um juiz, para libertar. Tem um tempo de paz, mas assim, logo que o juiz morre, eles voltam a errar. E muitas vezes, pior do que antes. Esse ciclo já começa com força total lá em Boquim, com essa figura do anjo do Senhor. O que exatamente ele fala para os israelitas ali? Qual é a acusação? Então, o anjo do Senhor, que muitas vezes representa Deus mesmo, ou um mensageiro direto, né? Ele confronta o povo. A acusação principal é: quebraram a aliança, aquele pacto especial. Certo. Deus fez a parte dele, né? Tirou do Egito, prometeu a terra, a ordem era clara: não façam acordos com os povos daqui, destruam os altares deles. Mas eles falharam nisso. E essa falha não fica sem resposta, né? Tem consequência. Exato. E a consequência anunciada ali é dura, viu? Deus avisa que não vai mais expulsar totalmente esses povos. Eles vão se tornar um problema constante, tipo espinhos ao lado. E os deuses desses povos, uma armadilha. A reação na hora é choro, por isso o nome Boquim, os que choram. Mas parece um choro meio superficial, que não gerou uma mudança real duradoura. Isso fica bem claro logo depois, né? Quando Josué morre e aquela geração toda que conquistou a terra também se vai. A mudança é muito rápida, quase chocante. Sim, o texto é direto nisso. Enquanto Josué e os líderes da época viveram, o pessoal serviu a Deus. Mas a geração seguinte, o texto diz que não conheciam o Senhor nem a obra que ele fizera por Israel. Essa perda de memória é chave, então. É crucial, porque abre a porta para quê? Para começar a misturar as coisas, né? A assimilação cultural religiosa. Começam a adorar os deuses locais, Baal, Azerá, divindades cananeias legadas à terra, à fertilidade. Talvez parecessem mais úteis para o dia a dia deles ali. É impressionante como essa memória se perde rápido, né? De uma geração para outra. E essa virada para a idolatria traz consequências bem práticas, bem duras. Opressão, derrotas. Com certeza. O texto fala que a ira do Senhor se acendeu. Por terem abandonado o Deus da aliança, ele permite que eles sejam dominados, saqueados pelos vizinhos, perdem a força para resistir. Que situação. O texto diz que a mão do Senhor era contra eles para o mal. Gerou uma grande angústia. É consequência direta mesmo. Infidelidade gera sofrimento. Colheram o que plantaram, basicamente. Mas aí, mesmo nesse cenário, Deus age. É onde entram os juízes. Qual era a função deles exatamente? Então, Deus ouvia o gemido do povo, né? Sentia compaixão e aí levantava esses líderes, os juízes. Eles não eram reis, tá? Eram líderes mais carismáticos, capacitados por Deus para libertar Israel dos opressores. E funcionava. Por um tempo, pelo menos. Funcionava enquanto o juiz estava vivo. Havia uma trégua, digamos assim. O texto fala que o Senhor era com o juiz e salvava o povo naquele período. Só que não resolvia o problema de fundo, né? Não resolvia, o texto é bem claro. O povo não ouvia os juízes de forma consistente. Continuavam a se prostituir com outros deuses. É uma linguagem forte para falar de infidelidade espiritual, né? Sim. E o padrão se repetia. Morreu o juiz, a situação piorava de novo. Piorava como? Voltavam ao mesmo ponto ou iam além? Iam além. O texto até enfatiza isso. Eles se corrompiam mais do que seus pais. Voltavam a seguir outros deuses com mais teimosia ainda, sabe? Recusando-se a largar as práticas erradas, a obstinação. É um ciclo vicioso para baixo mesmo. Entendi. Então, voltando lá para a decisão de Deus em Boquim, de não expulsar mais as nações, tinha mais algum propósito nisso, além de ser só a consequência da desobediência? Tinha sim, se conecta tudo. Deus declara que, justamente por Israel ter quebrado a aliança, ele usaria essas nações que ficaram para
provar às futuras gerações. Provar como? Um teste, exato. Um teste contínuo, para ver se eles escolheriam seguir o caminho do Senhor, como os antepassados deveriam ter feito, ou se continuariam se desviando. As nações viraram, meio que paradoxalmente, um instrumento de teste permitido por Deus por causa da infidelidade de Israel. Entendido. Então, Juízes 2 pinta um quadro bem sombrio, né? Desse período. Um padrão muito claro. Esquecimento, desobediência, sofrimento, clamor, resgate. Mas um resgate que nunca parece definitivo. Exatamente. Mostra como a fidelidade humana é frágil, né? E como é difícil passar a fé, a memória do que Deus fez, de uma geração para outra de forma eficaz. Fica aquela pergunta no ar, né? O que seria preciso para quebrar um ciclo desses? Onde nem a libertação, nem a misericórdia parecem ter um efeito tão duradouro na obediência. Na lembrança, é algo para a gente pensar, que ecoa muito além daquele tempo.